O milionário barbeiro fica surpreso com o conselho de um mendigo negro que transformou sua vida. Foi conhecido como o barbeiro de prestígio na cidade. Seu salão, impecavelmente decorado, atraía pessoas que desejavam mais do que um simples corte de cabelo. Era um templo de glamour e vaidade. Enquanto seus clientes ostentavam sorrisos de satisfação, Lucas, por trás da cadeira, sentia um vazio crescente. A cada dia, as conversas superficiais ecoavam no salão. E, apesar de todo o luxo ao seu redor, ele sentia uma insatisfação inquietante, como se algo estivesse faltando. Era uma manhã ensolarada, quando decidiu que precisava de um almoço. Ao sair do salão luxuoso, com as luzes refletindo em sua roupa de marcas renomadas, Lucas avistou um homem sentado em um canto da rua. Miguel, o mendigo negro, parecia uma presença esquecida naquela metrópole vibrante. Seu olhar profundo capturou a atenção de Lucas. Quando os olhares finalmente se encontraram, Miguel sorriu, revelando um conjunto de dentes brancos, de um modo quase inesperado. Com a voz serena, ele disse: "O verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele é." A frase soou como um eco na mente de Lucas, fazendo-o hesitar. Nos dias seguintes, uma estranha conexão se formou entre os dois. Lucas começou a frequentar aquele canto da rua durante as pausas do almoço. Com cada encontro, Miguel compartilhava histórias que desafiavam a visão de mundo de Lucas. Palavras simples, mas que carregavam uma sabedoria profunda. Ele falava sobre as dificuldades e alegrias da vida, sobre como o dinheiro não comprava felicidade. Cada conselho de Miguel parecia quebrar as barreiras da arrogância que Lucas construíra em torno de si. Ao ouvi-lo, um nó se formava em sua garganta, enquanto ele começava a enxergar o mundo de forma diferente. Mas essa nova amizade não agradava a todos. Enquanto Lucas se aprofundava nas conversas sinceras com Miguel, sentia uma balança moral se inclinando. A riqueza exterior que tanto prezava parecia ganhar um significado diferente. Era um dilema: proteger o que conquistara ou buscar a verdade sobre quem realmente era. Uma manhã, enquanto Lucas refletia sobre essa nova realidade, encontrou Miguel em um estado diferente. O homem que sempre parecia sábio e sereno estava agora em silêncio, os olhos perdidos. Algo profundo estava prestes a ser revelado. Lucas se aproximou, mas antes que pudesse perguntar, o som de vozes altas interrompeu o momento. César se aproximava, sua presença imponente anunciado por um sorriso irritante. A tensão no ar era palpável, como se o destino de ambos estivesse prestes a mudar. Lucas percebeu que as decisões que tomaria a partir daquele instante poderiam não apenas transformá-lo, mas também mudar a vida de Miguel para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava prestes a perguntar a Miguel o que estava acontecendo, mas a profundidade do olhar do mendigo falava mais que qualquer palavra.
Um silêncio pesado pairava no ar, e a atenção de ambos se voltou para César, que se aproximava com um ar de arrogância. Antes que César pudesse abrir a boca, Miguel, ainda em silêncio, envolveu sua mão em torno de um objeto. Lucas perguntou, tentando manter a calma, mas a tensão crescia. O rival sorriu, mas um brilho malicioso patrolava seus olhos. Só vim ver como você está se cercando de companhia inesperada, disse, lançando um olhar desdenhoso para Miguel. Os olhos de Miguel cravaram-se em César. O ar parecia ficar mais denso. Lucas quase conseguia sentir o peso das palavras não ditas. Algo estava prestes a acontecer. E então, de repente, do meio da multidão, que passava apressada pela rua, uma mulher gritou: "Ladrão! Ele tem uma faca!" A cena explodiu em caos. Pessoas correram em direções opostas. Lucas sentiu seu coração disparar. Ele se virou para Miguel, que estava mais tenso do que nunca. A mão do mendigo apertava algo que brilhava sob a luz do sol. Antes que Lucas pudesse pensar, Miguel se virou abruptamente, fazendo movimentos rápidos. Lucas deu um passo à frente, mas um grito penetrante o paralisou. Era a mesma mulher, agora caída no chão, segurando o braço, manchado de sangue. César, com o sorriso triunfante, apontou para Miguel. Esse desgraçado! Ele estava prestes a atacar. Sua voz soou como uma sinfonia de mentiras. Os olhares dos transeuntes se voltaram para Miguel, como se ele fosse um monstro. A realidade estava mudando tão rapidamente que Lucas mal conseguia processar. Miguel, antes o sábio mendigo, parecia ter seu passado revirado. Ele não só carregava o peso da sabedoria, mas agora de um crime em potencial. Lucas sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Ele não queria acreditar em César, mas a cena estava criada. A dúvida pairava. "Eu não fiz nada!" Miguel gritou, mas sua voz soava frágil, quase como um eco em meio ao tumulto. "Por favor!" Mas ninguém ouvia. Todos gritaram, formando um coro de condenação. O peso daquela acusação estava esmagando Lucas. O homem que lhe dera conselhos lhe mostrara o valor da humildade. Agora era tratado como um criminoso. No meio da confusão, uma mão trêmula de Miguel se levantou e a presença do objeto reluzente ficou clara. Uma faca, mas não era uma faca comum. Era um punhal ornamentado, com símbolos que Lucas não conseguia identificar. O que estava acontecendo? A mente de Lucas fumegava. Miguel estava envolvido em algo muito maior? E então César riu, um riso que cortava como uma lâmina. "Ele é um ladrão, Lucas, um mentiroso. Sua companhia é sua ruína." Aquela frase reverberou na mente de Lucas. Ele olhou para Miguel, buscando alguma resposta. Mas agora era a dúvida que transformava sua vida em um labirinto, e não havia mapa. Era impossível saber quem Miguel realmente era. Sua vida tinha virado um pesadelo em questão de segundos, e Lucas estava prestes a mergulhar num abismo de incertezas. Suas escolhas estavam se desdobrando na frente dele, e tudo o que sabia estava em jogo. Como ele poderia ajudar Miguel agora, sabendo que aquela reviravolta poderia não apenas destruir a reputação de um homem, mas transformar seu próprio destino? E a pergunta ecoava em sua mente: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? O capítulo terminou com Miguel sendo levado por policiais, os olhares acusatórios da multidão o seguindo, e Lucas parado, entre o que parecia ser um amigo e um inimigo, sem saber qual caminho seguir.
Lucas estava paralisado. A cena diante dele se desenrolava em um caos absoluto. Miguel, agora acusado de ser um ladrão, parecia ter todo o peso do mundo sobre seus ombros, enquanto César, com um sorriso triunfante, observava a cena se desenrolar. As vozes da multidão ecoavam, indignadas e acusatórias. "Olha, ele está com uma faca!" alguém berrou. "Chamem a polícia!" Gritava outra voz. Os olhares se fixaram em Miguel, e a desconfiança era palpável. A imagem do homem sábio e sereno foi substituída por uma de um potencial criminoso. Lucas não sabia o que fazer. "Isso não pode estar acontecendo!" gritou. Ele queria gritar, protestar, mas as palavras falhavam. Miguel, com os olhos amplos, parecia procurar por alguma compreensão em Lucas. Mas a multidão não permitia que ninguém ouvisse. "Você não é quem eu pensava que era", Lucas murmurou, sem acreditar no que estava vendo. A faca na mão de Miguel reluzia de um jeito que poderia parecer ameaçador, mas ele sabia que havia mais por trás daquela imagem. Uma dúvida terrível começava a se infiltrar em sua mente. Quem era realmente Miguel? De repente, uma mulher na multidão empurrou-se para frente. "Esperem!" ela gritou ofegante. "Eu vi tudo!" A atenção se virou. Era Alana, uma antiga cliente de Lucas. Ele não estava atacando ninguém. Ele estava apenas tentando ajudar. Os murmúrios diminuíram um pouco, mas a tensão ainda estava no ar. "Ajuda?" César disse rindo. "Ele é o verdadeiro ladrão aqui." "O que você sabe sobre ele?" A multidão parecia dividida. Olhares inquietos se trocavam e a incerteza crescia. Miguel permaneceu em silêncio, os olhos pesados, buscando uma saída dessa situação que parecia sem solução. Ele estava em um canto, parede contra parede, encolhido, enquanto segurava a faca ornamentada. O fato não estava claro, e a confusão estava se transformando em algo muito mais sério. "Mas eu conheço ele!" Lucas interveio, ainda tentando entender. Ele olhou nos olhos de Miguel, como se estivesse buscando algo. Um sinal, uma explicação. Miguel nunca faria isso. César então deu um passo à frente. "Você não conhece ele, Lucas. Deve olhar mais de perto." Ele fez um gesto e, nesse momento, algo veloz e inesperado aconteceu. Miguel, em um impulso, levantou o punhal ornamentado. A lâmina refletia a luz do sol, e Lucas se preparou para o pior. Um estrondo ecoou pela rua. Não era o som da faca, era um tiro. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr. Gritos ecoavam enquanto a multidão se dispersava. Lucas viu o corpo de Miguel cair. O chão manchou-se de vermelho. O mundo parecia ter parado. Ele se aproximou, o coração batendo forte. "Miguel!" gritou, caindo ao lado do homem que mal conhecia. Miguel estava sem forças, a ferida profunda, os olhos incrédulos. A faca se afastou de suas mãos, aterrissando suavemente no chão. O que aconteceu? Quem? Por quê? Lucas olhava ao redor, desesperado. Então, com um esforço agonizante, Miguel conseguiu reunir suas últimas forças. Ele puxou Lucas para mais perto. "Não acredite em César. Há muito mais em jogo do que você imagina." As palavras dele eram quase um sussurro, como um eco distante. Lucas sentiu um nó na garganta. Ponto. O que Miguel estava tentando dizer? "Espere!" ele exclamou, quando o olhar de Miguel começou a se apagar. "Você precisa me contar o que está acontecendo." Mas a cena ao redor deles estava se transformando.
Luzes da polícia começavam a piscar à distância. Gritos e sirenes se aproximavam e a realidade se tornava cada vez mais surreal. O passado que Lucas conhecia estava desmoronando. Ele olhou para César, que agora estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Você sabia, não é? Lucas se virou, a cólera fervendo dentro dele. Você sabia que isso ia acontecer, mas César desviou o olhar, uma expressão de pânico tomando conta de seu rosto. No meio daquela cena caótica, uma nova verdade estava surgindo, um segredo prestes a ser revelado. Miguel, o mendigo, poderia ser muito mais do que ninguém imaginava. E assim, enquanto a multidão se dispersava e os gritos ecoavam, Lucas sabia que estava prestes a mergulhar em um mistério muito maior. Algo que poderia mudar o curso das suas vidas para sempre. Com o coração na garganta, ele se preparava para buscar respostas em meio a mais perguntas. Lucas estava em choque. O corpo de Miguel caído na calçada o paralisou. O pânico ao redor deles ecoava em sua mente, mas ele só tinha olhos para o homem que acabara de conhecer. Miguel, por favor, não. As palavras saíam trêmulas, mas algo dentro dele sabia que aquela realidade não fazia sentido. Miguel olhava nos seus olhos, uma luz fraca refletida na expressão cheia de dor. Lucas, a verdade. Ele estava se esforçando para falar, mas o sangue escorria e a vida se esvaía. A multidão se dispersava em frenesi, gritos de desespero e sirenes se aproximando. Mas tudo o que importava era aquele momento. Então, em um instante, o coro de vozes se silenciou. Uma figura conhecida se destacou da multidão. Era Helena, uma amiga próxima de Lucas, que sempre foi uma aluna dedicada no salão. Ela gritava: Lucas, para onde você está levando essa situação? Correndo, ela se abriu caminho entre as pessoas, apreensiva. Inesperadamente, Miguel sorriu dolorosamente. Helena, você sempre soube. O tom da voz dele era um lamento, como se as palavras carregassem um peso profundo. Ariadne, uma cliente constante, se aproximou com um olhar de reprovação. O que você está escondendo, Miguel? Ela tinha um tom de acusação, e Lucas sentiu que a indignação coletiva estava se formando de novo. Ele não fez nada, Helena. Lucas gritou, sua voz plena de desespero. A tensão aumentava. Ele se virou para Miguel, pronto para defender o homem que começou a lhe ensinar sobre a verdadeira vida. Mas antes que pudesse falar, um grito cortou o ar. Uma voz familiar ecoou na confusão. Era César. Instalado a alguns metros, ele tinha um olhar de satisfação triunfante. Viram? Ele era um ladrão, um homem perigoso. César exclamou com um sorriso malicioso. Os olhares da multidão mudavam. O ar estava pesado. A verdade que Miguel tentava transmitir parecia distante. E a raiva avassalava Lucas. Você é um mentiroso, César. Ele sentia a adrenalina pulsando. Mas a cena tomou outro caminho. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Helena avançou, gesticulando freneticamente. Lucas, segura isso. De repente, ela arremessou um celular na direção de Miguel, acertando com força. O choque foi instantâneo. Miguel agarrou o dispositivo quase automaticamente. E um movimento brusco, ele ativou a câmera. Um brilho intenso irrompeu. O celular começou a filmar, e suas imagens foram capturadas pelas redes sociais em questão de segundos. A multidão parou. Os rostos agora voltados, incrédulos. A incredulidade tomou conta, e a situação parecia mudar de novo.
O que Miguel estava prestes a revelar poderia alterar tudo. Com a força restante, ele olhou para a câmera e disse: "A verdade do que eu sou, do que sempre fui, está aqui." As palavras fluíam, mas Lucas não entendia. O medo e a insegurança tomaram conta do seu coração. "Você precisa saber, Lucas. Eu não sou apenas um mendigo." Mas antes de completar a frase, uma explosão de luz cortou o ar. Uma mensagem digital brotou no vídeo, refletindo no celular desesperado nas mãos de Miguel. Todos, a multidão, Alana, César, se silenciaram, presos na expectativa. As palavras estavam sendo reveladas em uma tela mágica. Miguel Santos, o milionário desaparecido. O mundo desabou em volta de Lucas. Aquilo era um pesadelo. O mendigo sabia quem ele era, e agora todos estavam descobrindo. Mas por quê? Por que esconder? Os rostos ao redor mudaram. Olhares de desprezo se transformaram em confusão e até reverência. Ele havia vivido sob uma mentira, uma sombra. "Você é um o quê?" Lucas balbuciou. Seu coração batia forte. As emoções conflituosas pulsavam. Miguel não mais um simples mendigo, mas um homem que havia escapado de uma vida de riqueza, não fazia sentido. O que mais ele tinha escondido? "Você precisa entender, Lucas. O que eu fiz, quem eu era." Miguel começou, mas o som da sirene se aproximava, e o caos começava a entrar novamente na cena. A polícia estava chegando. Os olhos da multidão se voltavam para o novo mistério que estava prestes a se desdobrar. A realidade de Lucas se desintegrava. A confiança estava em ruínas, e agora ele não podia voltar atrás. "Miguel, o que é essa história?" A pergunta fervia em sua garganta, mas não havia tempo. A verdade, agora mais do que nunca, exigia ser revelada. Lucas ficou paralisado, de olhos fixos em Miguel. A revelação de que ele era um milionário desaparecido não fazia sentido. Um manto de confusão pesada envolveu o ambiente. A multidão, agora em silêncio, parecia absorver a gravidade da revelação. Mas ainda havia uma nuvem de dúvida pairando no ar. "Ele não é apenas um mendigo." "Miguel!" Lucas sussurrou, mal conseguindo compreender. Ele precisava entender. O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, o silêncio foi quebrado por um grito agudo. Era Helena, sua amiga, que agora preenchia o espaço entre eles, seu rosto pálido em choque. "O que você está fazendo, Miguel? Por que não nos contou?" O pânico em sua voz não deixava espaço para respostas fáceis. Miguel, ainda segurando o celular, agora tremia visivelmente. "Por que eu esconderia?" Ele olhou para Lucas, buscando uma conexão. Um entendimento que parecia distante. "A vida que eu tinha, eu não queria mais. Eu não sou o que você pensa." As palavras escapavam de seus lábios como se cada uma fosse uma luta. Mas Lucas estava distraído. A figura de César, com um olhar astuto, se aproximava mais. Viu? Ele era um enganador o tempo todo. César se alimentava daquele caos. A multidão começou a murmurar novamente, as vozes crescendo como um eco distante. "O que mais você escondeu, Miguel?" Uma mulher mencionou, o desprezo ecoando em suas palavras. Então, com um lampejo de ação, a sirene da polícia começou a tocar mais perto. O barulho cortou o ar, as luzes refletindo nos rostos tensos ao redor. Lucas sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. A situação estava escapando do controle. Ele virou-se para Miguel, mas a expressão dele estava mudando. Os olhos de Miguel se tornaram sombrios, como se ele estivesse enfrentando uma tempestade interna. "Não é só isso, Lucas.
Miguel começou, mas as palavras estavam emaranhadas. E antes que pudesse terminar, a cena tomou um novo rumo. Do outro lado da rua, um homem de camisa escura e andar decidido surgiu, com um semblante que Lucas reconheceu. Era o pai de Miguel, o homem com quem ele tinha se desassociado há anos. Você não deveria estar aqui, o pai gritou, sua voz cortando o ar como um golpe. As pessoas se viraram em uníssono, absorvendo a tensão que pairava. O rosto de Miguel se contorceu em pânico. Não, pai! Por favor, fique longe! A luta interna se tornava visível, e Lucas sentiu um nó na garganta. Você não tem ideia do que está fazendo. O pai continuou, sua presença emanando poder. Você fugiu de casa, e agora voltou por causa dos problemas que você mesmo criou. As palavras dele ecoaram como uma bomba. A multidão, agora em estado crescente de agitação, começava a se dispersar involuntariamente. Miguel olhou para Lucas, um pedido silencioso nos olhos. Por favor, Lucas, a verdade é muito maior do que você imagina. Eu não sou apenas um milionário. Isso é uma parte de quem eu sou, mas não é tudo. Com isso, a luz da verdade estava sendo iluminada, mas a confusão se transformava em pânico. O pai de Miguel avançou, seu olhar cheio de ressentimento. Você só quer chamar a atenção para si mesmo. Olhe o que está fazendo. E nesse momento, enquanto a tensão se acumulava, uma explosão súbita ecoou pelas ruas. Um barulho estrondoso fez todos caírem ao chão, forçando Lucas a proteger Miguel. Não! Ele gritou, mais preocupado com Miguel do que com a confusão. O alvoroço aumentou, e uma fumaça começou a se espalhar pela rua, obscurecendo a visão. As pessoas gritavam, buscando escapar do caos. Corra! Miguel gritou, e em um impulso, Lucas segurou o braço dele, puxando-o para longe. Eles precisavam sair dali. O mundo estava virando de cabeça para baixo, e as revelações estavam prestes a desmoronar tudo. Enquanto eles correndo, com a fumaça os envolvendo, Lucas não conseguia parar de pensar. Miguel não era apenas um mendigo, nem era o milionário que todos imaginavam. Havia uma verdade muito mais profunda, muito mais impactante, e ele estava determinado a descobri-la. Mas como eles escapariam de uma cena tão caótica e cheia de denúncias? O destino de Miguel e a verdadeira história por trás de tudo estavam longe de serem revelados. E a pergunta pesada ainda pairava na mente de Lucas. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? Lucas e Miguel correram. A fumaça os envolvia. E ele podia sentir a adrenalina pulsando mais forte a cada passo. O caos ao redor era ensurdecedor, mas Lucas estava focado. Vamos, temos que sair daqui. A visão de Miguel, com o rosto que ela estava fazendo ali. As emoções dobravam. Um calor súbito de esperança misturado à dor. Clara havia desaparecido há anos, falada apenas em sussurros. Como ela pode estar aqui agora? Clara! Miguel gritou, a voz dele tremendo. Mas ela parecia alheia a tudo, com os olhos fixos em Lucas. Você se envolveu com ele? Como pôde? A raiva e a confusão estavam estampadas em seu rosto. Lucas queria tentar explicar, mas havia algo profundamente errôneo na maneira como ela olhava para ele. Não. Ponto. É tudo um mal-entendido. Lucas insistiu, o coração batendo descompassado. Naquele instante, tudo parecia girar em torno dele. Movimentos rápidos, olhares de reprovação da multidão se uniam ao clamor da polícia se aproximando. Mas então, um outro rosto familiar surgiu por trás de Clara. Era César. O rival no salão estava lá.
agora com uma expressão de satisfação que Lucas não conseguia entender. É um reencontro emocionante, não é, Clara? César disse, a voz dele cheia de veneno. A família se reúne no fim, não é? A tensão cresceu e o pânico tomou conta de Lucas. Como você se atreve a vir aqui? Miguel gritou, a mágoa transbordando. Depois de tudo o que você fez? A relação deles parecia frágil, como se estivesse prestes a quebrar. Se você tivesse ficado longe de mim, isso nunca teria acontecido. Clara respondeu, a voz cheia de amargura. A luz do dia não iluminava mais. Ela parecia ter um mistério profundo, e Lucas não conseguia se mover. César sorriu, e as palavras dele eram como lâminas afiadas. O que você não sabe é que Miguel tem muito mais a esconder do que você imagina. E então, no meio de tudo isso, Clara começou a chorar. Miguel, você não pode ficar aqui. Eles estão aqui por você. As palavras dela eram um grito de aviso, e por um segundo, Lucas sentiu um frio na espinha. O quê? O que você quer dizer? Miguel perguntou, tentando entender. Mas a expressão de Clara era de desespero. Eles sabem onde você está e você não pode se deixar levar por essa farsa. César lançou um olhar de triunfo. Ele nunca teve a chance de se preservar. A família inteira caiu e agora ele deve arcar com as consequências do que fugiu. O que estava acontecendo? A ideia de que aquilo era mais do que uma simples confrontação estava tomando forma. E, como se tudo fosse um filme distorcido, as sirenes finalmente chegaram. Lucas podia ver os carros da polícia parando a alguns metros, luzes piscando, e a multidão começava a se dispersar em pânico. O que ainda poderia acontecer? Você precisa ir agora! Clara gritou para Miguel. E ele hesipou, os olhos perdidos entre o amor e o medo. Eles não vão parar até que você sofra o que lhes deve. As palavras dela soaram como um tambor, ecoando em sua mente. Mas o que eles querem de mim? Miguel questionou, angustiado. A confusão crescia, e Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele queria gritar. Tinha que proteger Miguel. Mas tudo parecia fora de controle. Era um labirinto de emoções, e as peças estavam se encaixando lentamente, mas de forma errada. Lucas olhou nos olhos de César, desafiando-o. O que você sabe da verdade? O que está escondido por trás de tudo isso? A tensão pairava no ar, e a resposta aguardava nas sombras, prestes a ser revelada. E entre a fumaça e os gritos, os olhos de Miguel brilharam com uma determinação plena. E Lucas soube que juntos eles teriam que enfrentar a tempestade que se aproximava. O destino estava em jogo, e a verdade, escondida sob camadas de mentiras, estava prestes a desmoronar. Lucas e Miguel estavam parados no meio do caos, a sirene se aproximando. E a tensão no ar, cedo, se transformou em algo insuportável. Clara, a mãe de Miguel, estava em choque, os olhares de reprovação fixados nela, como se segredos enterrados estivessem prestes a ser revelados. César, em sua posição de rival, sorria com um brilho sinistro. Agora que a verdade está vindo à tona, o que você fará, Miguel? O desprezo em sua voz estava claro. E a multidão, Lucas gritou, a raiva e a proteção dominando sua mente. Miguel parecia um vulcão prestes a explodir, a angústia refletida em seu rosto. Isso não é um jogo. E foi quando tudo mudou. Um estrondo alto fez com que todos se virassem. Uma explosão repentina irrompeu em um prédio próximo, chamas subindo e vidro quebrando.
O barulho foi ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. A fumaça começou a se espalhar, encobrindo a luz do dia, engolindo tudo em um manto escuro. O desespero tomou conta da multidão, enquanto as pessoas começavam a gritar e correr em todas as direções. "Corra, Miguel!" Clara gritou, sua voz tensa. Mas Miguel parecia paralisado, os olhos fixos na direção do prédio em chamas. Lucas agarrou seu braço, puxando-o para a segurança. "Vamos, precisamos sair daqui." Enquanto eles se afastavam, uma figura apareceu do meio da fumaça. Era um homem de terno escuro, seu rosto coberto por sombras negras. Ele se aproximou rapidamente, os olhos brilhando com uma intensidade que fazia o coração de Lucas disparar. "Miguel Santos, você não pode escapar do que fez!" Ele gritou, a voz cortante. As palavras do homem cortaram como uma faca. Lucas olhou para Miguel, confuso. "O que ele quer de você?" Miguel estava pálido, e a expressão em seu rosto dizia mais do que palavras poderiam. "Você não entende, Lucas. Eles são os meus." Mas ele não teve tempo de terminar. A multidão estava em pânico. Uma mulher caiu, e as pessoas se atropelavam na tentativa de fugir. Claras vozes misturavam-se em uma sinfonia de gritos e desespero. Lucas puxou Miguel para mais perto, mas a pressão estava se acumulando. Então o homem do terno se aproximou ainda mais, o olhar fixo em Miguel. "Você me deve uma explicação", ele disse, a voz controlada, mas carregada de ameaças. Clara estava em choque, e César aproveitava para entrar na história. "Eliminem-o", ele berrou, uma ordem que ecoou nas paredes. Então, Miguel, com uma força surpreendente, avançou e disse: "Chega! Se você quer saber a verdade, você terá que encarar as consequências." O silêncio pairou no ar, como se todos segurassem a respiração. Lucas sentiu o mundo girar. O que Miguel estava prestes a revelar mudaria tudo. "Eu não sou apenas um mendigo. Eu sou parte de algo maior, algo que não me deixa em paz." Miguel começou, as palavras saltando de seus lábios, enquanto uma luz repentina iluminou seu rosto. "O que você não sabe é que eu tive uma vida que eu perdi por causa de decisões erradas. E agora eles vieram atrás de mim." As palavras de Miguel reverberaram, e uma nova onda de choque atravessou a multidão. O homem em terno pareceu hesitar, mas César não deixava o momento morrer. "Apenas mais uma prova de que ele é um ladrão, um enganador, e a justiça vai encontrá-lo." Mas Miguel, segurando a mão de Lucas e olhando nos olhos dele, soltou a bomba. "Você e eu, Lucas, nós somos irmãos." A revelação bateu como um raio. Lucas ficou paralisado, o ar faltou. Irmãos? Ele não conseguia processar. A multidão parecia dividir-se em reações. Clara murmurou algo entre lágrimas, e César ficou sem fala, os olhos arregalados. O peso da verdade estava caindo como uma tempestade. O que isso significava? Cada homem na cena parecia estar ligado à revelação. A ligação de ambos, ocultada por anos de mentiras e misticismo, transformava tudo. E enquanto o homem de terno avançava, os olhos cheios de determinação, uma pergunta ecoava na mente de Lucas. Agora que ele sabia, qual seria o próximo movimento? O que realmente estava em jogo de verdade? E, principalmente, como ajustarão suas vidas a essa nova realidade? Lucas estava paralisado, sua mente uma tempestade de confusão. Irmãos? O que isso significava? Ele olhou para Miguel, tentando encontrar algum sinal de que aquilo era verdade. Miguel parecia fragilizado, mas os olhos dele
estavam cheios de uma determinação intensa. A multidão, antes em pânico, agora estava fissurada na revelação que acabara de cair como um raio. O homem de terno escuro, que inicialmente parecia uma ameaça, agora estava em silêncio, como se tentasse decifrar o que acabara de ouvir. Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso. Na verdade, Lucas, nossa história é muito mais complicada do que você imagina. Fui forçado a me esconder, a me tornar essa pessoa que eu sou agora. Não sou só um mendigo. Eu estava fugindo de um passado que não posso deixar para trás. Mas antes que pudesse se aprofundar, o clima mudou novamente. Do outro lado da rua, o som de passos pesados se aproximava. Era uma unidade da polícia. Aqueles uniformes azuis e os rostos decididos. As sirenes cortavam o ar como facas. As pessoas começaram a recuar e a tensão voltou a reinar. "Você não pode sair mais daqui", um dos policiais gritou, e isso fez o coração de Lucas acelerar. Ele olhou para Miguel, e a expressão de desespero estava estampada na face de seu recém-descoberto irmão. "Eles vão te levar, Miguel!" Lucas gritou, mas Miguel parecia calmo, quase resignado. "Sei que tem perguntas, mas você precisa me ouvir." E naquele instante, tudo mudou. Uma mulher, uma figura familiar no meio do caos, surgiu da fumaça. Era Adriana, a melhor amiga de Clara. Os olhos dela tinham um brilho quase transparente de pânico. "Miguel, é sério, você precisa se esconder." "Por que você está aqui?" Miguel questionou, a tensão no estômago se intensificando. Adriana balançou a cabeça. A expressão dela refletia um medo profundo. "Eles estão atrás de você porque você não está apenas fugindo de um passado. Você é o único que pode desfazer algo. Algo que pode destruir muito mais do que a sua vida." Ela disse sem conseguir conter as lágrimas. "Destruir o quê? O que você está dizendo?" A cada palavra, o coração de Lucas disparava. "Oh, eles querem saber onde está a fortuna. Uma fortuna que eles acreditam está ligada a você. A sua família." Adriana olhou ao redor, como se alguém estivesse escutando. "E se eles descobrirem que você está aqui, não será só você. Todos nós estaremos em perigo." As palavras dela ecoaram em Lucas como um trovão. Isso era muito. Miguel não era apenas parte de um mistério. Ele era o centro de algo imenso. A atenção se voltou para ele. A multidão agora um mar de olhos expectantes e receosos. Oi, o que está acontecendo aqui?" O homem de terno, antes uma sombra, agora era uma presença quase ameaçadora. Ele começou a marchar em direção a Miguel. A intensidade na expressão dele era aterrorizante. "Não pense que pode escapar do que fez. Calma, não se aproxime." Lucas se colocou à frente de Miguel, o medo pulsando nas veias. "O que você quer dele?" O homem parou, sorriso traiçoeiro nos lábios, e disse: "Querido, não acho que você percebe, mas a verdade queima mais do que você imagina. E Miguel, ele está no centro de tudo isso." As palavras dele criaram um nó no estômago de Lucas. E então, com um movimento rápido, o homem jogou um objeto no chão, uma pequena bomba de fumaça. A cena explodiu em caos. O gás começou a se espalhar e Lucas sentiu-se perdido em meio à confusão. A fumaça envolveu a todos, gritos misturados à confusão. Miguel gritou: "Lucas, venha!" Lucas, lutando contra a visão turva, seguiu em direção ao som da voz de Miguel. Mas o mundo ao seu redor estava se desintegrando, e o eco daquela revelação sobre a fortuna e o passado de Miguel martelava na cabeça. Ao final do tumulto,
Quando a fumaça finalmente se dissipou, Lucas olhou ao redor. O homem de terno e os policiais tinham desaparecido, levados pelo pânico. Mas Miguel, não. Ele estava ferido, os olhos cheios de dor e desespero. Lucas, você precisa escolher a verdade ou a segurança. As palavras de Miguel cortaram como um golpe. O que isso significava? E como ele iria seguir a partir daí? Eu não sei, Miguel. Lucas respondeu, o coração apertado. Eu não sabia que isso era maior do que pensávamos. A pergunta flutuava entre eles, pairando no ar. Até onde eles iriam para descobrir o que realmente significava aquele passado? A verdade ainda estava lá fora, esperando para ser revelada. E os laços entre eles, agora mais frágeis do que nunca, estavam prestes a ser testados de formas que nenhum deles poderia imaginar. Lucas estava paralisado, sua mente uma tempestade de confusão. Irmãos, o que isso significava? Ele olhou para Miguel, tentando encontrar algum sinal de que aquilo era verdade. Miguel parecia fragilizado, mas os olhos dele estavam cheios de uma determinação intensa. A multidão, antes em pânico, agora estava fissurada na revelação que acabara de cair como um raio. O homem de terno escuro, que inicialmente parecia uma ameaça, agora estava em silêncio, como se tentasse decifrar o que acabara de ouvir. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Lucas exclamou, a raiva e a confusão misturando-se dentro dele. Miguel parecia prestes a protestar, quando de repente um grito cortou o ar. A atenção de todos se voltou para o hotel em frente. As janelas estavam tremendo. Uma multidão começou a se aglomerar em volta de alguém, a confusão se espalhando como pólvora. Lucas tentou ver o que estava acontecendo, mas a neblina de fumaça tornou tudo mais difícil. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Corram! Algo explodiu dentro do hotel, e o pânico se instaurou. Não era apenas um grito, era um clamor de terror. Pessoas começaram a correr, uns empurrando os outros, e Lucas sentiu a pressão do desespero aumentar. Ele agarrou Miguel. Vamos embora! Mas Miguel estava fixado em algo. Lucas, eu preciso ver isso. Ele se virou e Lucas seguiu seu olhar. No meio da multidão, uma mulher surgiu, com uma expressão de desespero. Era uma conhecida de Miguel, alguém que ele reconheceu imediatamente. Ele não pode escapar, a mulher gritou, gesticulando freneticamente. Era Maria, a amiga de infância de Miguel, e seu olhar estava cheio de pavor. Eles estão aqui, eles querem o que é deles. As palavras dela pairaram no ar, como uma névoa densa. Que diabos está acontecendo? Lucas já estava em estado de choque. Mas Miguel, com a expressão mais pálida, murmurou. Maria, o que você sabe? Então, como se tudo estivesse orquestrado por uma força sobrenatural, um grupo de homens, todos vestidos de preto, avançou do outro lado da rua. Eles cercaram a área, os rostos escondidos sob capuzes. A reputação deles os precedeu. Precisamos sair. Lucas puxou Miguel novamente, mas a pressão estava crescendo. Um homem do grupo levantou a mão. Miguel Santos, você é nosso. A trama tomou uma forma mais sombria. Seu nome é mais do que você imagina. E não é só um segredo. Miguel! Maria gritou, a voz trêmula de medo. A verdade tinha que ser revelada, mas não assim. O caos começou a se espalhar à medida que o pânico dominava os rostos das pessoas na rua. Quem são eles? Lucas perguntou. Mas Miguel não conseguia responder. Ele parecia completamente absorvido em suas emoções. Eles querem o dinheiro.
Maria continuou, a voz repleta de urgência. Sua mãe, ela não é o que você pensa. As palavras de Maria ressoaram como um trovão. Lucas olhou para ela, procurando entender. Como assim não é o que pensamos? O mundo ao seu redor estava girando como um carrossel descontrolado. E ele precisava de respostas. O que você não sabe é que sua mãe é parte de uma organização. Uma organização que a sua vida está ligada a segredos maiores do que você imaginava. A revelação explode entre eles, como uma bomba. O impacto era devastador. Miguel piscou, as emoções em sua voz tomaram conta. Minha mãe? Não pode ser! O que você está dizendo? Mas as palavras de Maria estavam pesadas. Miguel, a verdade é muito mais obscura. Sua vida, toda a sua família, eles estavam envolvidos em um esquema. O homem de terno avançou, sua expressão agora se transformando em algo sinistro. A vida que você teve foi construída sobre mentiras, Miguel. Nós sabemos quem você realmente é, e não vamos parar até que todos os segredos venham à tona. Com isso, a tensão explodiu em um pânico absoluto. Lucas! Os olhos de Miguel estavam agora cheios de desespero, como se estivesse prestes a se afundar em um abismo de revelações. O que eu sou, o que minha família fez, pode mudar tudo. E enquanto eles pronunciaram as últimas palavras, a verdadeira natureza da relação deles começava a se contorcer, desdobrando-se em mistérios que Lucas nunca poderia imaginar. No final, Miguel, quem você realmente é? A pergunta pairou no ar, e enquanto a corrida se aproximava, um novo horizonte de descobertas se abria, deixando o leitor em estado de choque, incapaz de prever o que estava por vir. A fumaça ainda pairava no ar, o pânico se espalhando como um incêndio. Lucas segurava Miguel com força, tentando protegê-lo do que estava por vir. A revelação do passado estava reverberando entre eles, mas o presente exigia ação. Precisamos fugir, ele gritou, coração acelerado. Miguel estava tenso, os olhos fixos em Maria, que tremia. O que você sabe, Maria? O que eu realmente sou? A confusão e o desespero estavam escritos no rosto dele. Maria respirou fundo. Eu só sei que sua família tinha uma fortuna, uma conexão secreta com a máfia. Eles não vão parar até que você volte ao controle. Seus lábios tremiam e as palavras saíam automaticamente como se ela estivesse sendo forçada a revelá-las. Essa é a hora, Lucas gritou, puxando Miguel com ele. Mas enquanto se moviam, o homem de terno parou, a fúria estampada no rosto. Você não pode escapar de mim. A verdade vai te encontrar, Miguel. E com isso, o caos explodiu novamente. As sirenes da polícia ficaram mais altas. A praça agora é uma grande confusão. Lucas olhou para trás e viu os capuzes se aproximando. Corram! Ele gritou, mas a velocidade do momento os empurrou para a beira do desespero. Maria estava na frente, gesticulando para se afastar. Venham, rápido! Mas a multidão estava cada vez mais agitada, o pânico gerando uma onda de desespero. Lucas, puxando Miguel, percebeu que a luta estava apenas começando. Miguel, você tem que contar tudo agora. Não podemos viver com isso. As palavras de Miguel pairaram no ar, cheias de angústia. Eu só queria proteger você. Lucas, se você souber a verdade, você pode ser o próximo alvo. Cada sílaba era um eco de dor, e as lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de Miguel. Os dois, venham aqui! Um policial gritou. Mas a determinação de Lucas crescia. Ninguém vai nos separar. Ele puxou Miguel e juntos correram pela rua, desviando de olhares acusatórios e gritos aterradores. O cheiro de fumaça os cercava. Mas o que os movia era um instinto primitivo de sobrevivência. Quando finalmente chegaram a um canto seguro,
Ofegantes, Lucas virou-se para Miguel, olhos arregalados. O que você quer fazer agora? Correr mais uma vez? Mas Miguel parecia mais firme. Não, Lucas. Agora é hora de enfrentar isso de frente. Eu não posso mais viver escondido. O homem de terno agora estava próximo, pronto para capturá-los. Você se esqueceu de mim, Miguel. Essa é a sua vida, e você não pode fugir dela. As palavras gélidas penetravam como facas. Era um momento de escolha. Eu escolho meu irmão. Miguel gritou, suas palavras cortando a tensão no ar. Lucas olhou para ele, o coração pulsando de orgulho. O que você disse? Miguel respirou fundo e disse, eu não sou só um mendigo. Eu sou seu irmão, e juntos vamos desmascarar essa farsa. A multidão estava agora em volta, as expressões variando entre dúvida e esperança. Lucas viu os olhares se voltarem para eles, e a conexão com Miguel tomou forma. As vozes em torno deles estavam se acalmando, e uma nova força começou a emergir. Prontos? Miguel perguntou, um brilho determinado nos olhos. E, enquanto eles se preparavam para enfrentar o homem de terno e a ameaça que o cercava, a verdade pulsava como uma luz no fim do túnel. Juntos, nós podemos resolver isso. Lucas respondeu, o coração ardendo de coragem. Mas enquanto se preparavam para seguir adiante, o que seria isso? Mais perguntas surgiam. E a história, agora mais crua e poderosa, parecia apenas começar. E agora, se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo extremamente importante. É hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos capítulos dessa história incrível que está chegando. E esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito a alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio e se juntar à nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo.